Vamos então para mais um capítulo do livro que estamos estudando. Memórias de um Suicida. Foi escrito por Ivone do Amaral Pereira, narrando o que se passou com Camilo Castelo Branco, que suicidou-se. Aqui ele se assina como Camilo Cândido Botelho. Capítulo 4 da terceira parte. O Homem Velho. Voltamos à Terra muitas vezes, permanecendo em suas sociedades com pequenos intervalos, desde os primórdios do ano 1906. Múltiplos deveres ali nos chamavam. Era o campo vasto de nossas experimentações mais eficientes, porquanto, tendo de reviver ainda muitas vezes em suas arenas, tornava-se de grande utilidade o exercitarmos entre os nossos irmãos de humanidade os conhecimentos gradativamente adquiridos nos serviços da espiritualidade. Assim foi que, sob os cuidados de Aníbal de Silas, mas tendo por assistente prático a experiência secular de Soria Omar, dilatamos as lides de beneficência iniciada sob a direção de Teócrito, multiplicando esforços para servir a corações sofredores sob as doces inspirações das lições messiânicas. Quer nos deparássemos ainda grilhetados nos planos da matéria, quer em lutas permanentes no invisível. Servimos nos postos de emergência da colônia, a que pertencíamos, como no Hospital Maria de Nazaré e suas filiais. Integramos caravanas de socorros a infelizes, suicidas, perdidos nas solidões do invisível inferior, como nos abismos terrenos, acossados por falanges obsessoras. Seguimos no rastro de nossos mestres da vigilância, apreendendo com eles a caça a chefes temíveis de falanges mistificadoras, perseguidores de míseros mortais, aos quais induziam muitas vezes ao suicídio. Visitávamos frequentemente reuniões organizadas por discípulos de Allan Kardec, com eles colaborando tanto quanto eles próprios permitiam. Acudimos a imperativos de muitos sofredores alheios às ideias espiríticas, mas verdadeiramente carecedores de socorro. Devassamos prisões e hospitais. Descobríamos desolados sertões brasileiros e africanos, cogitando de fortalecer o ânimo e prover socorro material a desgraçados prisioneiros de um mau passado espiritual. Agora, às voltas, com testemunhos recuperadores em envoltórios carnais desfigurados pela lepra, amesquinhados pela demência ou assinalados pela mutilação. E nos atrevíamos até pelos domicílios dos grandes da terra, onde também possibilidades de dores intensas e de graves ocasiões para o pecado do suicídio enxaminhavam, não obstante as fatídicas glórias de que se cercavam. E por toda parte, onde existissem lágrimas a enxugar, corações exaustos a reanimar, almas vacilantes e desfalecidas pelos infortúnios a aconselhar, Aníbal levava-nos a fim de nos guiar aos ensinamentos do mestre modelar, com os quais aprenderíamos a exercer por nossa vez o apostolado sublime da fraternidade. Ostensivas através da colaboração mediúnica organizada para fins superiores, ocultas e obscuras através de ações diversas, impossíveis de serem narradas na íntegra ao leitor, nossas atividades multiplicaram-se durante muitos anos nos diferentes setores da caridade. E, se mais de uma vez indóceis aflições nos surpreenderam ao contato das angústias alheias, no entanto, mais vezes ainda obtivemos doces consolações ao sentirmos haver nossa boa vontade contribuído para que uma ou outra lágrima fosse enxuta, para que um e outro desgraçado acalentasse as próprias ânsias, as sugestões santas da esperança. Um e outro coração que aquecesse ao lume sagrado do amor e da fé, que igualmente aprendíamos a conceituar. A cada lição do Evangelho do Senhor, explanada pelo jovem catedrático, a cada exemplo apreciado do Mestre Inesquecível, seguiam-se testemunhos nossos na prática entre os humanos e os desventurados sofredores, assim como análises através de temas que deveríamos desenvolver e apresentar a uma junta examinadora, a qual verificaria nosso aproveitamento e compreensão da matéria.
Frequentemente, pois, produzíamos peças basadas em temas elevados e inspirados no Evangelho, na moral, como na ciência, romances, poemas, noticiários, etc, etc. Uma vez aprovados esses trabalhos, poderiam ser por nós ditados ou revelados aos homens, porquanto instrutivos e educativos, convenientes por isso mesmo à sua regeneração, e o faríamos através da operosidade mediúnica, subordinados a uma filosofia, ou servindo-nos de sugestões e inspirações a qualquer mentalidade séria, capaz de captar-nos as ideias em torno de assuntos moralizadores ou instrutivos. E quando reprovados, repetiríamos a experiência até concordar plenamente o tema com a verdade que esposávamos e também com as expressões da arte, de que não poderiam prescindir. Os dias consagrados a tais exames eram festivos para todo o burgo da esperança. Legítimos certames de uma arte sagrada, a do bem. O encanto que tais reuniões se destacava ultrapassava todas as concepções de beleza que antes poderíamos ter. Esforçavam-se as vigilâncias na decoração dos ambientes, na qual entravam jogos e efeitos de luzes transcendentes, indescritíveis em linguagem humana, enquanto luminares da nossa colônia, como Teócrito, Ramiro de Guzmán e Aníbal de Silas, se revelavam artistas portadores de dons superiores, quer na literatura como na música e oratória descritiva, isto é, na exposição mental, através de imagens das produções próprias. De outras esferas vizinhas, desciam caravanas fraternas a emprestarem brilho artístico e confortativo às nossas experimentações. Nomes que na terra se pronunciam com respeito e admiração, acorriam bondosamente a reanimar-nos para o progresso, ativando em nossos corações humilímios o desejo de prosseguir nas pelejas promissoras. Não faltaram mesmo em tais assembleias o estímulo genial de vulto como Victor Hugo, Frédéric Chopin, este último considerado suicida na pátria espiritual, dado o descaso com que estivera relativamente à própria saúde corporal. Ambos, como os muitos outros, cujos nomes surpreenderiam igualmente o leitor, exprimiam a magia dos seus pensamentos, dilatados pelas aquisições de longo período na espiritualidade, através de criações intraduzíveis para as apreciações humanas do momento. Tivemos, assim, ocasião de ouvir o grande compositor que viveu na Terra mais de uma experiência carnal, sempre consagrando a arte, as suas belas letras, as suas melhores energias mentais. Traduzir sua música em imagens e narrações, numa variedade atordoadora de temas, enquanto que o gênio de Hugo mostrava em lições inapreciáveis de beleza e instrução a realidade mental de suas criações literárias. O poder criador dessa mentalidade, a quem a Terra ainda não esqueceu, e que a ela voltará ainda a serviço da verdade, servindo-a sob prismas surpreendentes, verdadeira missão artística a serviço daquele que é a suprema beleza. Deslumbrava a nossa sensibilidade até as lágrimas, atraindo-nos para a adoração ao ser divino, porventura com idêntico fervor, idêntica atração com que fazia Aníbal de Silas e Epaminondas de Vigo, valendo-se do evangelho da redenção e da ciência. Era o pensamento do grande Hugo vivificado pela ação da realidade, concretizado de forma a podermos conhecer devidamente as nuances primorosas das suas vibrações emotivas, transubstanciadas em assuntos encantadores, da epopeia do espírito através de migrações terrenas e estágios no invisível, o que equivale dizer que também ele colaborava na obra de nossa reeducação. Surpreendeu-nos então a notícia, ali ventilada, de que o gênio de Victor Hugo se confirmava na Terra desde muitos séculos, partindo da Grécia para a Itália e a França, sempre deixando após si um rastro luminoso de cultura superior e de arte. Seu espírito, pois em várias idades diferentes, tem sido venerado por muitas gerações, cabendo-lhe positivamente a glória de que se cerca em planos intelectuais. Quanto ao outro, Chopin, alma insatisfeita, que somente agora compreendeu que com o humilde carpinteiro de Nazaré encontrará o segredo dos sublimes ideais que a saciarão, em miríficas expansões de música arrebatadora.
transportada da magia dos sons para o deslumbramento da expressão real. Deu-nos o dramático poema das suas migrações terrenas, uma delas anterior mesmo ao advento do grande emissário, mas já a serviço da arte, cultivando as belas letras como poeta inesquecível que viveu em pleno império da força na Roma dos Césares. Quanto a nós outros, os ensaios que deveríamos levar a efeito seriam igualmente traduzidos nossas criações mentais em imagens e cenas, como faziam nossos mentores com suas lições e os visitantes com sua gentileza. Para tal desiderato, havia o concurso de técnicos incumbidos do melindroso serviço, equipe de eminentes cientistas, senhores do segredo da captação do pensamento, para os aparelhamentos transcendentes a que nós temos referido. Alguns médiuns da confiança de nosso instituto eram atraídos a essas reuniões, sob a tutela de seus guardiões, e aí entreviam dificultosamente o que para nós outros se revelava com todo o esplendor. Seria para eles como estímulo ao trabalho mediúnico a que se comprometeram ao reencarnar. Instrução inerente ao programa da reeducação, conveniente ao seu progresso, de intérpretes do mundo invisível, e meio menos dificultoso de prepará-los para desempenhos que viriam em nossas cogitações de aprendizes. Então, empolgava-nos santo entusiasmo por julgarmos fácil tarefa o inteirar os homens das novidades de que nos íamos apossando, certos de que seriam imediatamente aceitos nossos esforços para bem informar. Não contávamos, porém, com um emprego desconcertante, que é o pouco desejo existente no coração dos médiuns que sinceramente se ativarem em torno dos ideais cristãos, que eles julgam defender quando permanecem incapazes de uma só renúncia, avessos aos altos estudos a que será obrigado todo aquele que se julgar iniciado, amornados no desamor à redenção de si próprios e de seus semelhantes, aos quais tem o dever sagrado de defender da ignorância relativa às coisas espirituais. Uma vez dotados, como são, de faculdades para tanto apropriadas, e quando desarmonizados consigo próprios e as esferas iluminadas, traduzem efeitos mentais, conceitos pessoais, convencidos de que interpretam o pensamento dos espíritos, quando a verdade, muitas vezes, manda que se afirme que nada fizeram a fim de merecer o alto mandato, nem mesmo a moralização da própria mente. E é com a mais profunda tristeza que assinalamos nessas páginas, escritas com o nosso mais ardente desejo de servir, o desgosto de quantos se interessam pelo bem da humanidade, em além-túmulo, ao observar a falta de vigilância mantida pelos médiuns em geral, seus parcos desejos de se desprenderem dos atrativos como das ociosidades imanentes do plano material, esquivando-se ao dever urgente de se despojarem de muitas atitudes nocivas ao mandato sublime da mediunidade, das quais a voz dulcíssima do bom pastor ainda não conseguiu desprendê-los. Valemo-nos, pois, dessas divagações para ressaltar o fato de que eles mesmos, os médiuns, infelizmente dificultam a ação dos espíritos instrutores do planeta, porquanto muitos aparelhos mediúnicos, excelentes em suas disposições físico-psíquicas, resvalam para o ostracismo e a improdutividade de coisas sérias, quando em torno se acumula o serviço do Senhor, por falta de bons obreiros do plano terreno, e a humanidade braceja nas trevas, em pleno século das luzes, prosseguindo desorientada à falta do pão espiritual, faminta de luz do conhecimento, sedenta daquela água viva que lhe desalteraria a alma desconsolada e entristecida pelo acúmulo de desgraças. 2 acontecimentos de alta monta vieram modificar soberanamente certos pormenores de uma situação que se afigurava indecisa e indefinível, conquanto um espaço de 2 anos distanciasse a realização de um para o outro. Fora por um daqueles dias festivos franqueados às visitações. Na véspera, preveniram-nos de que os internos receberiam visitas dos seus mortos queridos, isto é, membros da família, entre caros já desencarnados. Aliados, porém, do movimento, supusemos-lo apenas afeto aos mais antigos do que nós, no aprendizado do Instituto, e por isso limitamo-nos a esperar que algum
dia tocaria também a nossa vez de rever os nossos. Bondosas e caritativas, como toda mulher que tem a educação moral inspirada no ideal divino, as damas vigilantes dispuseram os parques para a grande recepção que se verificaria no dia imediato. Utilizando toda a habilidade de que eram capazes e com arte e talento, criaram recantos dulcíssimos para a nossa sensibilidade, ambientes íntimos encantadores, por nos falarem as recordações mais queridas da infância, como da juventude, quando as desesperanças da existência ainda nos haviam dado de sorver o cálice fatal das amarguras. E criando-os a nós outros, os ofereciam como agradáveis surpresas, a fim de recebermos nossa parentela e amigos, à proporção que chegavam. Criados ao ar livre, isto é, disseminados pelos parques e jardins, de que a cidade era pródiga, à beira dos lagos serenos, sobre as encostas das colinas graciosas, que pareciam lucilar suavemente, irisadas sob o reflexo indefinível de revérberos multicores. Tais recantos não eram perduráveis, existindo temporariamente, apenas enquanto durassem nossas necessidades de compreensão e consolo. Muitos deles traduziam o lar paterno, aquele recinto sacrossanto em que se passara a nossa infância e onde os primeiros anseios da vida, as primeiras esperanças haviam florescido, e o qual tão saudoso e ardentemente recordado, e por aquele que apenas trevas e desespero deparou, ao se transportar para o além-túmulo. Outros lembrariam cenários edificados sobre a doçura da afeição conjugal, um recanto de sala, uma varanda florida, ao passo que mais alguns mostravam certa paisagem mais grata da terra natal, uma ponte bucólica, um trecho sugestivo de praia, uma alameda conhecida, por onde muitas vezes palmilhamos pelo braço protetor de nossas mães. E foi, pois, no próprio cenário que figurava a casa onde nasci, que tive a inefável satisfação de rever minha mãe querida, a qual ainda na infância ouvira morrer e sepultar, de lhe beijar as mãos como outroras, ao passo que me atirava, soluçando os braços protetores de meu velho pai, aliviando o coração de uma saudade que jamais se esfumara de meu coração, torturado sempre pela incompreensão de 1000 razões adversas. Revi minha esposa, a quem a morte arrebatara de meu destino em pleno sonho de um matrimônio venturoso, e a qual eu desde muito poderia ter reencontrado no invisível, não fora a rebeldia de meu gesto nefasto. De todos eles recebi carinhosas advertências, conselhos preciosos, testemunhos de afeto perene, reparando que nenhum me pedia contas do desdarato em que as paixões e as desditas me haviam transformado a vida. E recebi-os como se estivéssemos em nosso antigo lar terreno, os mesmos móveis, a mesma decoração interna, a mesma disposição do ambiente que eu tão bem conhecera, porque Ritinha de Cássia e Doris Mary tudo haviam preparado para que se perpetuasse em meu coração as impressões sacrossantas dos veros laços de família. Ambas asseveraram mais tarde que nós mesmos, sem o percebermos, fornecíamos elementos para que tudo fosse realizado assim, pois que nossos mestres, que em sendo instrutores e educadores, eram também lindimos agentes da caridade, examinando nossos pensamentos e impressões mentais mais caras. Descobriam o que de melhor nos calaria o ânimo e lhes transmitiram através de mapas e visões equivalentes, a fim de que a reprodução fosse a mais consoladora possível. Porquanto necessitaríamos de toda a serenidade, do maior estado de placidez mental possível ao nosso caso, para que muito aproveitássemos da aprendizagem a fazer. Para maior surpresa, nossos entes caros acrescentaram que nada podiam fazer em nosso benefício, devido à situação melindrosa que criáramos com o suicídio, situação equivalente à do sentenciado terrestre, a quem as leis vigentes do país impõem método de vida à parte dos demais cidadãos. Muitas lágrimas derramei então, escondido, meu rosto envergonhado, no seio compassível de minha mãe, cujos conselhos salutares reanimaram minhas forças, reavivando em meu ser a esperança de dias menos acres para a consciência.
sob os cortinados olentes dos arvoredos, reunidos todos sob os dosséis floridos que lembravam os pomares e os quintais da velha casa em que vivi, embalado pela amorosa proteção de meus inesquecíveis pais terrenos, demorava-me muitas vezes em doces assembleias com muitos membros de minha família, que, como eu, eram falecidos. Por sua vez, meus companheiros de infortúnio tinham direitos idênticos, não havendo ali favores especiais, nem predileções, senão rigorosa justiça vazada nas leis de atração e afinidade. E, finalmente, Belarmino de Queiroz e Souza pôde encontrar sua mãe, a quem amara com todas as forças de seu coração, recebendo sua visita inesperada naquela mesma tarde. A esse, no entanto, participara a senhora de Queiroz e Souza, que a dor profunda e inconsolável a atingira com a surpresa de vê-lo sucumbir a suicídio, afetando-se-lhe a saúde irremediavelmente, sucumbindo ela também, meio ano depois, sem se resignar jamais à desventura de perdê-lo tão tragicamente, que as mais angustiosas decepções colheram-na depois do trespasse, pois que, julgando encontrar o supremo esquecimento no seio da natureza, se deparava viva após a morte e ralada de desgostos, visto não possui quaisquer capacidades mentais e espirituais que a pudessem recomendar às regiões felizes ou consoladoras do invisível, que em vão o procurara pelas sombrias regiões, por onde transitara acossada por funestas confusões, debatendo-se entre os surpreendentes efeitos do orgulho, do egoísmo, que lhe assinalaram a personalidade, e o arrependimento, por haver renegado as dúlcidas efusões do amor de Deus pelo domínio exclusivo da ciência materialista, pois que lhe asseverara a consciência caber-lhe grande dose de responsabilidade pelo desastre do filho, uma vez que fora ela, mãe descrente dos ideais divinos, mãe imprevidente e orgulhosa, cujas aspirações não gravitavam além dos gozos e das paixões mundanas, que lhe modelara o caráter, dando-lhe a beber do mesmo vírus mental que a ambos arrastara a tão deploráveis quedas morais. Mas, chegada finalmente à razão, graças aos imperativos da dor educadora, trabalhara, lutara, sofrera resignadamente no espaço durante vários anos, suplicara sinceramente convertida à verdade, existente na ideia de Deus e de suas leis, e assim, levado em conta seu ardente desejo de emenda e progresso, receber a concessão para rever o filho. Dádiva misericordiosa do Ser Supremo, agora reconhecido, com respeito e compunção. E Doris Mary e Rita de Cássia, à mãe e ao filho, forneceram o blandicioso conforto de um gratíssimo e saudoso ambiente. A velha biblioteca da mansão de Queiroz e Souza, a lareira crepitando alegremente, a cadeira de balanço da velha senhora, a pequena poltrona de Belarmino junto ao regaço de sua mãe, com o tempo de infância. O segundo acontecimento, que a par do primeiro, conquanto vindo 2 anos mais tarde, marcou o roteiro decisivo para meu espírito. Foi a ciência de que tive de mim mesmo, rebuscando no grande compêndio de minha alma as lembranças do pretérito, as quais há muito jaziam covardemente adormecidas devido à má vontade da consciência em passá-la em revista integral. Meticulosa. Assim foi que, alguns dias depois da primeira aula de ciências ministrada por Epaminondas de Vigo, tocou a minha vez de extrair dos arcanos profundos do ser a memória das encarnações passadas do meu espírito em lutas pela conquista do progresso, memória que meu orgulho repudiava, confessando-se apavorado com as perspectivas que sentia palpitando em derredor. Epaminondas, porém, incisivo, autoritário, não concedeu moratória no momento exato a mim destinado. Sentei-me, pois, à cadeira que se nos afigurava o venerável Tribunal da Suprema Justiça, naqueles momentos terríveis em que se enfrentávamos o lúcido instrutor. Silêncio absoluto circundava o recinto, como sempre. Apenas a vibração mental de Epaminondas, traduzidas em vocabulário escorreito, enchiam a atmosfera respeitável, onde sacrossantos mistérios da ciência celeste se desdenhavam para nos iluminar, ou melhor, desculpa, se desvendavam para nos iluminar o espírito assombrado da ignorância. Então,
Não ignoravam os circunstantes a espécie de indivíduo por mim acabada de exibir em Portugal. As voltas com um avezado orgulho que me corromperam o caráter, porque tão ruim bagagem moral me rondava ainda os passos, fazendo-me corte assintosa, não obstante a humilíssima condição a que me via reduzido. O que, porém, talvez nem todos soubessem, porque se tratava de fato que o mesmo orgulho raramente me permitia esclarecer, era que eu fora paupérrimo de fortuna, lutando sempre asperamente contra a adversidade de uma pobreza desorientadora, a qual não só não me dava quartel, como até desfiava quaisquer recursos por meus raciocínios aventados no intuito de suavizá-la, e que, para fugir à calamidade da cegueira, que sobre meus olhos, sem forças de resistência, estendia denso véu de sombras, reduzindo-me à indigência mais desapiedada que, para meu conceito, o mundo poderia abrigar, fora que me precipitara na satânica aventura, cujas dolorosas consequências me condenavam às circunstâncias que todos conheciam. Delicadamente, os adjuntos prepararam-me, tal como conviria ao réu, que frente a frente com o tribunal da consciência vai se examinar, julgando a si próprio sem as atenuantes acomodatícias dos conceitos e subterfúgios humanos, porque o que ele vai ver é o que ele próprio deixou registrado nos arquivos vibratórios de sua afina, através de cada uma das ações que andou praticando durante o existir do espírito, encarnado ou não encarnado. Rodearam-me os mestres, desferindo sobre as potencialidades do meu ser inferiorizado poderosos recursos fluídicos, no intuito caridoso de auxiliar. Era como se fossem médicos que me operassem a alma, pondo a descoberto sua anatomia para que eu mesmo a examinasse, descobrindo a origem dos males ferrenhos que me perseguiam, sem mais acusar a providência. Intuições de angústia auguraram-me desesperos em seu seio. Eu me teria certamente banhado em suores gelados, se for ainda carnal o meu envoltório. Todavia a sensação penosa do pavor acovardou-me e eu quis resistir, prevendo a vergonhosa situação que me esperava frente aos circunstantes. E derramando pranto insopitável, pedi súplice, de molde a ser ouvido apenas por Epaminondas. Senhor, por piedade, compadecei-vos de mim. Não vaciles, respondeu aquele tom imperioso que lhe era peculiar, enquanto suas palavras ressoavam pelo anfiteatro, ouvida por todos, a fim que operarmos a renovação interior, que levará nossas almas à redenção, precisaremos apoiar-nos na mais viva coragem. Sem decisão, sem heroísmo, sem valor, não conseguiremos progredir, não marcharemos para a glória. Lembra-te de que os pusilames são punidos com a própria inferioridade em que se deixam permanecer, com a degradação de que se cercam. Lembra-te de que a tua reabilitação, que se impõe todas as vezes que a dor se acerca de ti, sempre que o sofrimento faz vibrar doridamente as fibras do seu ser, ser forte, pois porque o Sumo Criador premia as almas valorosas com a satisfação da vitória. Conformei-me ao influxo daquela mentalidade vigorosa, invocando intimamente o auxílio maternal de Maria de Nazaré, a quem eu aprendera a venerar desde que ingressara no caridoso instituto, recordando-me de que sob os amorosos cuidados era que nos asiláramos. Então, harmonizando minhas próprias vontades com as dos tutelares que me dirigiam, não sei positivamente descrever o que se desenrolou em meu ser. Vi Epaminondas e a equipe de seus auxiliares acercarem-se de mim e me envolverem em estranhos jatos de luz. Invencível delírio, deve ser delírio, tonteou-me o cérebro como se as potências sagradas do meu eu, repercussões excepcionais se levantassem, erguendo dos repositórios da alma, para se reanimarem em minha presença toda a longa série de vidas planetárias que eu tivera no uso da responsabilidade e do livre-arbítrio. Necessariamente, as demoras do invisível entre uma e outra reencarnação acompanharam os dramas imensos passados na Terra.
inseparáveis que são tais estágios das consequências acarretadas pelos atos praticados no setor terreno. Tive a impressão extraordinária e magnífica de me achar diante do meu próprio eu, ou do meu duplo, se assim me posso expressar, tal como à frente de um espelho passasse a assistir, o que em minha própria memória ia sucedendo em revivescência espantosa. A palavra irresistível do instrutor repercutiu, qual clarinada dominadora, pelo interior do meu espírito apaziguado pela vontade de obedecer, e invadiu todos os escaninhos da minha consciência, qual a irrupção de vagas que assaltassem diques e se projetassem no impulso incoercível, inundando região indefesa. Eu te ordeno, alma criada para a glória da eleição no seio divino. Volta ao ponto de partida e estuda, no livro que trazes dentro de ti mesma, as lições que as experiências proporcionam. E contigo mesma aprende o cumprimento do dever e o respeito à lei daquele que te criou. Traça depois tu mesma os programas de resgates e edificação que te convém, a fim de que ti mesma devas a glória de que edificares para alçares voos redentores até o seio eterno onde partiste. Faço um parênteses, vocês ouviram. Ele vai ver o que fez, os erros que fez, e ele mesmo vai traçar o programa de reabilitação. Ninguém vai impor a ele, você vai nascer assim ou assado, nessa ou naquela condição. É a própria pessoa que determina isso. Aí vocês devem pensar, mas eu não vou escolher. Escolhe. Escolhe o que deve ser escolhido. É assim que é. Nós estamos vendo aqui a prova. Continuando. Lentamente senti-me envolver por singular entorpecimento, como se tudo ao meu redor rodopiasse vertiginosamente. Sombras espessas, quais nuvens ameaçadoras, circundavam minha fronte. Meu pensamento afastou-se do anfiteatro, de Cidade Esperança, da colônia correcional. Já não distinguia Epaminondas, sequer o conhecia, e nem me recordava de meus companheiros infortúnios. Todavia, eu não adormecera. Continuava lúcido e raciocinava, refletia, pensava, agia, o que indica que me encontrava na posse absoluta de mim mesmo, embora retrocedesse na escala das recordações acumuladas durante séculos. Perdi, pois, a lembrança do presente e mergulhei na consciência do passado. Então, senti-me vivendo no ano 33 da era cristã. Eu, porém, não recordava simplesmente. Eu vivia essa época, estava nela como realmente estive. A velha cidade santa dos judeus, Jerusalém, vivia horas fibriciantes, naquela manhã ensolarada e quente. Encontrei-me possuído da alegria satânica, indo e vindo pelas ruas regurgitantes de forasteiros, promovendo arruaças, soprando intrigas, derramando boatos inquietadores, incentivando desordens, pois estávamos no grande dia do Calvário. Sabia-se que um certo revolucionário, por nome Jesus de Nazaré, fora condenado à morte na cruz pelas autoridades de César, com mais 2 outros réus. Corri ao pretório, sabendo que dali sairia para o patíbulo o sentenciado de que tanto os judeus maldiziam. Eu era miserável, pobre e mau. Devia favores a muitos judeus de Jerusalém. Comia sobejos de suas mesas, vestia-me dos trapos que me davam. Diante do pretório, portanto, ovacionei frenético a figura intursa e torpe de Barrabás, ao passo que a suprema tentativa do procônsul para livrar o carpinteiro nazareno pedi a execução deste em estertores de demônio enfurecido, pois aprazia-me assistir às tragédias, embebedar-me no sangue alheio, contemplar a desgraça, ferindo indefesos e inocentes, aos quais desprezava, considerando-os pusilânimes. E presenciar aquele delicado jovem, tão belo quanto modesto, galgando pacientemente a encosta pedregosa sob a ardência inclemente do sol, madeiro pesado nos ombros, atingidos pelos açoites dos rudes soldados de Roma, contrariados ante o dever de se exporem à subida tão árdua e em pleno calor do meio-dia. Era espetáculo que me saberia bem a maldade do caráter, a que qualquer forma não poderia deixar de assistir.
Contudo, revendo-me nesse passado, a mesma consciência que guardara esse acontecimento entrou a repudiá-lo, acusando-se violentamente, como que suores de pavor e agonia empastaram minha fronte alucinada pelo remorso, e bradei enlouquecido, sentindo que meu grito ecoava por todos os recôncavos do meu espírito. Ó Jesus Nazareno, meu Salvador, meu Mestre, não fui eu, Senhor. Eu estava louco, eu estava louco. Não me reconheço mais como inimigo teu. Perdão. Perdão, Jesus. Pranto rescaldante incendiou minha alma. Recalcitrei, afastando a lembrança amargosa do pretérito. Mas vigilante bradou em seguida o catedrático ilustre, zeloso no progresso do seu pupilo. Avante, ó alma, criação divina. Prossegue sem esmoecimentos. Que da leitura que ora fazes em ti mesma, será preciso que saias convertida ao serviço desse mestre que ontem apedrejaste. Eu não poderia furtar o impulso vibratório que me arrojava na sondagem desse passado remoto, porque ali estavam, com suas vontades conjugadas piedosamente em meu favor, Epaminondas e seus auxiliares, e prosseguiu então na recapitulação deprimente. Eis-me à frente do pretório, em atitude hostil. Não houve insulto de minha palavra felina deixasse de averbar contra o Nazareno. Feroz da minha pertinência, acompanhei-o na jornada dolorosa, gritando a pupos e chalaças soezes, e confesso que só não o agredi a pedradas, ou mesmo a força de meu braço assassino, por ser severo o policiamento em torno dele. É que eu me sentia inferior e mesquino em toda parte onde me levavam as aventuras. Nutria inveja e ódio a tudo que soubesse ou considerasse superior a mim. Feio e turso, inóbil, mutilado, pois faltava-me um braço. Degenerado, ambicioso de meu coração, destilava o vírus da maldade. Eu maldizia e perseguia tudo, tudo que reconhecesse belo e nobre, cônscio da impossibilidade de alcançá-lo. Integrando o cortejo extenso, entrei a desrespeitar com difamações vis e sarcasmos infames a sua mãe sofredora e humilde, anjo condutor de ternuras inenarráveis para os homens degredados dos sofrimentos terrenos. Já então a mesma Maria, piedosa e consoladora, que agora me albergava maternalmente com solicitudes celestes. E depois, em subsequências sinistras e aterradoras, eis-me a continuar o abominável papel de algoz, denunciando cristãos ao sinédrio, perseguindo, espionando, flagelando quantos eu podia por minha conta, apedrejando Estevão, misturando-me à turba sanhuda do poviléu Inaro, atraiçoando os santos do Senhor, pelo simples prazer de praticar o mal, pois não me assistiam nem mesmo os zelos que impeliam a raça hebraica à suposição de que defendia um patrimônio nacional quando tentava exterminar os cristãos. Eu não era filho de Israel. Viera de longe, incrédulo e aventureiro da Gália distante, foragido de minha tribo, onde fora condenado à morte pelo duplo crime de traição à pátria e homicídio, tendo aportado na Judéia casualmente nos últimos meses do apostolado do Salvador. Fora-me, pois, concedida a oportunidade máxima de regeneração, e eu a rejeitara, insurgindo-me contra a luz que brilhou no meio das trevas. Seguira, não obstante, o curso do tempo, arrastando-me às lutas constantes. Reencarnações se sucederam através dos séculos. Eu pertencia às trevas. E durante o intervalo de uma existência e outra, aprazia-me permanecer nas inferiores camadas da animalidade. Convites reiterados para os trabalhos de regeneração recebia eu em quaisquer planos a que me impelisse a sequência do existir. Fosse na condição de homem ou na de espírito despido das vestes carnais, porquanto também nas regiões astrais inferiores ecoam as doçuras do Evangelho e a figura sublime do crucificado é apontada como modelo generoso a imitar-se. Mas fazia-me surdo, enceguecido pela má vontade dos instintos, tal como sucede a tantos outros. Posso até asseverar que nem mesmo chegar a perceber com a devida clareza a diferença existente entre a encarnação e a estada no invisível, pois era o meu modo de ser sempre o mesmo. A animalidade,
Hoje sei que a lei imanente do progresso, qual imã sadio e irresistível, me impelia para novas possibilidades em corpos carnais, sob orientação de devotados obreiros do Senhor, fazendo-me renascer como homem, a fim de que choques de expiação e as lutas incessantes inerentes às condições da vida na Terra, os sofrimentos inevitáveis, oriundos do estado de imperfeição, tanto do planeta como da sua humanidade, e me desenvolvessem lentamente as potências da alma embrutecida pela inferioridade. Na época a que me reporto, no entanto, nada disso percebia. E tanto a existência humana como o interregno no além-túmulo se me afiguravam uma e a mesma coisa. Mas através dos séculos experimentei também grandes infortúnios. Criminoso e impenitente, atendendo-me às práticas nefastas do mal, sofria, como é natural, o reverso de minhas próprias ações, cujos efeitos e o meu próprio estado se refletiam. Subia por vezes às alturas famosas da escala social terrena, fato esse que não implica a posse de virtudes, porque eram ilimitadas as ambições que me orientavam. Tais ambições, porém, vis e degradantes, levavam-me a quedas morais retumbantes, chafurdando-me cada vez mais no pântano dos deméritos e para minha consciência criando responsabilidades atordoadoras. Todavia, minhas renovações carnais sempre se realizavam entre povos cristãos. Tudo indica, na vida laboriosa e disciplinada do invisível, que os espíritos são registrados em falanges ou colônias e sob seus auspícios é que se educam e envolvem, sem se desagregarem de sua tutela, senão já quando completado o ciclo evolutivo normal, isto é, uma vez adquiridos, os cabedais que lhe permitam transmutações operosas e úteis ao bem próprio e alheio. O certo é que nunca me desloquei das Gálias ou da Ibéria até o momento presente. A ideia da regeneração começou a se insinuar em minhas cogitações à força de percebê-la sussurrada aos meus ouvidos através da fieira do tempo, quer me encontrasse na terra, sob formas humanas ou mergulhado nas penumbras espirituais próprias dos seres da minha inferior categoria. Aceitei-a calculada e interesseiramente, entrando a procurar recursos para solucionar as pesadas adversidades que me perseguiam o destino, através dos séculos, nessa doutrina cristã, que, segundo afirmavam, tantos benefícios concedia àqueles que a sua tutela se confiasse. O que eu não podia compreender, porém, absorto no meu mundo íntimo inferior, era o alto alcance moral e filosófico de tais conselhos ou convites repetidos sempre em torno de mim, em quaisquer locais terrenos ou astrais a que a vida me levasse. E por isso esperava da grande doutrina apenas vantagens pessoais, poderes misteriosos ou supersticiosos que me levasse a conquistar a satisfação de 1000 caprichos e paixões. Não obstante, em ouvindo referências àquele mestre nazareno, cujas virtudes eram modelo para a regeneração da humanidade, súbito mal-estar alucinava-me, tal se incômodas repercussões vibrassem em meu íntimo, enquanto corrente hostil se estabelecia em minha consciência, que parecia temer investigações em torno do melindroso assunto. Era, portanto, concludente que a minha inteligência e meus conhecimentos intelectuais se rebusteciam ao embate das lutas pela existência e dos infortúnios sobre o impulso poderoso do esforço próprio, como até das ambições, o coração jazia inativo e enregelado, a alma embrutecida para as generosas manifestações do bem, da moral e da justiça. A primeira metade do século XVII surpreendeu-me as confusões deploráveis da obscuridade de um cárcere terreno envolvido em trevas, e não obstante minha qualidade de habitante no mundo invisível. Que odiosa série de feitos criminosos, porém, ocasionara tão amarga repressão, ora a dignidade de um espírito liberto das cadeias da carne? Que abomináveis razões haveria eu dado à lei de atração e afinidades para o meu estado mental e consciencial apenas se afinasse com as trevas e uma masmorra de prisão terrena, infecta e martirizante? Convém que te interes do que fiz por aquele tempo, leitor. Meus amigos,
vendo essa narrativa do Camilo, nós devemos pensar em cada um de nós. E nós? Onde estávamos? O que fizemos nos dias do Cristo? Se nós estamos na linha do estudo cristão, certamente isso vem acontecendo, vidas após vidas. E nós, o que estaríamos fazendo? Que erros cometemos? É preciso saber o que fizemos para que a gente possa planejar nosso futuro. Termino esse capítulo envolvida em pensamentos tais que nos estimulem a nossa própria regeneração. Eu espero vocês todos no próximo capítulo. Um grande abraço.